Você já percebeu que a maioria das pessoas vive reagindo, e não decidindo? Reagindo às contas. Reagindo às opiniões. Reagindo ao medo. Reagindo à rotina. E talvez, sem nem perceber, você também esteja vivendo assim, como um reflexo do que acontece, e não como a causa que cria o próprio destino. Mas eu quero que você fique comigo até o fim desse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você vive, trabalha e pensa. E se você aplicar o que eu vou te dizer, você nunca mais vai olhar para a sua vida da mesma forma. Então eu te pergunto, você está agindo com inteligência, ou apenas reagindo? Se essa pergunta te incomoda um pouco, ótimo. Porque é exatamente aí que começa a transformação. Se você quer despertar de vez para o controle da sua mente e da sua vida, já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque o que vem agora é forte. A armadilha invisível. A maioria das pessoas acredita que está tomando decisões. Mas, na verdade, estão apenas repetindo respostas automáticas. Reagem como máquinas, programadas por medos, crenças antigas, dores não resolvidas, e principalmente, pelo ambiente ao redor. Você já percebeu isso? Como alguém fala uma palavra e você já se irrita. Como uma situação acontece e você já se desespera. Como um problema surge e você automaticamente pensa no pior. Isso não é agir. Isso é reagir. E quem vive apenas reagindo, vive controlado. Controlado pelas emoções. Pelas circunstâncias. Pelas notícias. Pelas redes sociais. Pelos outros. E o pior, controlado por uma mente que foi treinada para sobreviver, não para prosperar. O campo invisível da mente. Existe algo que poucos entendem, e que explica por que uns vencem e outros se perdem. A mente humana não é apenas um amontoado de pensamentos. Ela é um campo criador, um espaço onde as ideias tomam forma e a realidade começa a nascer. Tudo que você viveu até hoje foi criado dentro desse campo, primeiro em pensamento, depois em ação. Mas aqui está o segredo: se o seu pensamento é reativo, sua vida será reativa. Mas se o seu pensamento é inteligente, intencional, disciplinado, sua vida começa a se moldar conforme a sua vontade. Agora pare e reflita: quantas das suas decisões nos últimos dias foram realmente conscientes? Quantas foram apenas respostas automáticas a um impulso emocional? A diferença entre quem vive no caos e quem constrói uma vida de propósito está na forma como reage. Uns respondem com medo. Outros, com consciência. Uns entram em desespero. Outros param, respiram e perguntam: o que essa situação está tentando me ensinar? O momento da virada interna. A vida muda no exato instante em que você para de reagir e começa a observar. Porque a observação é o primeiro sinal de inteligência verdadeira. Quando você observa, em vez de reagir, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, mora o seu poder. É ali que nasce a liberdade. É ali que você deixa de ser escravo do impulso e se torna o autor do seu destino. Mas o mundo não quer que você tenha esse espaço. O mundo quer você distraído. Quer você correndo, cansado, sem tempo para pensar, sem tempo para sentir. Quer você reagindo, clicando, comprando, criticando, sem refletir. Quer você preso no ciclo infinito da pressa, da comparação e da necessidade de aprovação. Quer você tão ocupado tentando provar algo, que esquece de viver o que realmente importa. E é por isso que a inteligência verdadeira é rara. Porque exige silêncio. Exige disciplina. Exige coragem para olhar para dentro e assumir responsabilidade total pela própria vida. Não é fácil encarar o espelho e perceber que ninguém é culpado pelo que você sente. Que as circunstâncias são neutras, e é você quem dá significado a elas. A virada interna começa quando você entende que o poder sempre esteve em suas mãos, mesmo quando parecia que o mundo estava contra você. Observar é o primeiro passo para a transformação. É perceber o que está acontecendo dentro de você, antes de culpar o que acontece fora. É enxergar o medo sem fugir. É ouvir a dor sem se identificar com ela. É reconhecer a raiva, a ansiedade, o apego e, ainda assim, escolher a calma. Quando você observa, você se torna o mestre dos seus pensamentos, e não o servo deles. Você percebe que as emoções não precisam comandar suas ações. Que a reação automática é o caminho da escravidão interior, e que a consciência é o portal da libertação. O momento da virada interna não é algo grandioso que acontece de uma vez. É sutil. É silencioso. Acontece quando você começa a perceber seus próprios padrões, quando deixa de justificar os mesmos erros e decide mudar, mesmo que ninguém veja.
É quando você entende que crescimento não é sobre vencer os outros, mas sobre vencer a si mesmo, um pensamento de cada vez. E é aí que a vida muda. Não quando algo fora muda, mas quando algo dentro de você se alinha. Quando você entende que a resposta nunca esteve nos outros, no dinheiro, no sucesso ou nas circunstâncias, mas na maneira como você decide enxergar tudo isso. A virada interna é um convite para viver com presença. Para agir com propósito, em vez de impulso. Para falar com intenção, em vez de reatividade. Para sentir profundamente, sem ser dominado pelo sentimento. É o início da verdadeira liberdade, aquela que não depende de nada nem de ninguém. Porque, no fim, o que define seu destino não é o que acontece com você, mas o que você escolhe fazer com o que acontece. E essa escolha só nasce quando você para, observa e desperta. É ali, nesse instante de consciência, que tudo muda. A vida se transforma. Você se transforma. E o mundo, que antes parecia caótico e ameaçador, se torna apenas o reflexo da nova paz que você encontrou dentro de si. Esse é o momento da virada interna, o ponto em que a mente se aquieta, o coração se expande e o ser desperta para a verdade mais libertadora de todas. Você sempre teve o poder. O confronto com o eu reativo. Deixa eu te contar uma verdade incômoda. Você não pode dominar o mundo enquanto não dominar a si mesmo. E talvez esse seja o seu maior inimigo hoje, você mesmo. O seu eu reativo quer conforto, quer culpa, quer justificar. Quer culpar o chefe, o governo, o tempo, o passado. Mas o seu eu inteligente quer agir com propósito. Ele quer construir, criar, transformar. E os dois estão dentro de você, brigando o tempo todo. A questão é, quem você está alimentando? Aquele que reclama, ou aquele que aprende? Aquele que reage, ou aquele que age? Aquele que teme, ou aquele que confia? Agora, comenta aí, eu escolho agir com inteligência. Porque esse simples ato, declarar sua escolha, é o primeiro passo para reprogramar sua mente. A inteligência é decisão, não emoção. Agir com inteligência não significa apagar as emoções, e sim aprender a dialogar com elas. Não é sobre deixar de sentir, mas sobre sentir com consciência. A diferença é sutil, porém profunda. O emocional é arrastado pelo que sente. O inteligente observa o sentimento, entende o que ele quer mostrar e decide, com calma, o que fazer a partir dali. A raiva, por exemplo, é uma força bruta. Se usada sem direção, destrói. Mas se canalizada, move. Ela pode ser o impulso que te faz sair da inércia, enfrentar uma injustiça, defender um valor. Ou pode ser o veneno que envenena suas palavras, destrói relações e te faz perder o controle. Tudo depende da decisão. Porque a inteligência é isso, decisão. É o espaço entre o impulso e a ação, onde você escolhe o caminho consciente, e não o automático. O medo também carrega dois rostos. Pode ser a muralha que te paralisa ou o farol que te avisa que é hora de se preparar melhor. A dor, essa mestra silenciosa, pode ser vista como castigo, ou como uma lição disfarçada. E é justamente essa escolha de interpretação que define a diferença entre quem evolui e quem se perde no próprio sofrimento. Tudo na vida é neutro até que a mente dê significado. E a inteligência é a capacidade de escolher o significado mais construtivo possível diante daquilo que não se pode mudar. A pessoa verdadeiramente inteligente não tenta fugir da dor, não busca anestesiar o desconforto, ela o transforma em força, como o ferreiro que usa o fogo para moldar o ferro. Ela entende que o caos não é o fim, mas o começo de uma nova consciência. Que cada crise traz embutida uma oportunidade de expansão. Enquanto o reativo se desespera e pergunta, por que isso aconteceu comigo? O inteligente respira fundo e pergunta, o que posso aprender com isso? O que posso fazer a partir disso? Essa simples mudança de foco transforma vítimas em autores, fracos em fortes, perdidos em despertos. A inteligência não é um dom, é uma escolha diária. É a decisão de não agir na pressa, de não responder por impulso, de não devolver ofensa com ofensa. É a coragem de observar o próprio caos interior antes de apontar o caos do mundo. É entender que a vida não responde à gritaria da emoção, mas à serenidade da consciência. Ser inteligente é saber quando calar, quando agir e quando apenas observar. É perceber que a pressa de reagir quase sempre leva à repetição dos mesmos erros. Que o silêncio, às vezes, é mais sábio do que 1000 justificativas. E que a paciência é uma forma elevada de força, não de fraqueza. Agir com inteligência é estar presente. É perceber a emoção no momento em que ela surge e escolher não ser arrastado por ela. É olhar para a raiva e dizer, eu te vejo, mas eu decido.
Olhar para o medo e afirmar: eu te reconheço, mas não vou parar. Olhar para a dor e sussurrar: eu aprendo contigo, mas sigo em frente. Essa é a diferença entre o sábio e o impulsivo. O impulsivo quer reagir, o sábio quer compreender. E no meio desse espaço, entre o sentir e o agir, nasce a liberdade interior. A inteligência é esse espaço. Ela é o intervalo entre o estímulo e a resposta, entre o caos e a calma, entre o mundo e o seu centro. Quando você começa a viver desse lugar interno, nada mais te domina. As emoções continuam existindo, mas não te controlam. Os problemas continuam surgindo, mas não te abalam. Porque você aprendeu a decidir com consciência. E decidir com consciência é o primeiro passo para criar, não apenas reagir. A inteligência é criadora, ela constrói caminhos, não repete padrões. Ela não pergunta quem está errado, mas o que posso fazer melhor. Ela não busca culpados, busca soluções. E é essa postura mental que transforma a vida, que te tira do ciclo de sofrimento e te leva ao estado de paz ativa, aquela paz que existe mesmo em meio à tempestade. No fim das contas, inteligência é domínio próprio. É o poder de escolher o significado, o tom, o gesto, a resposta. É o poder de permanecer inteiro mesmo quando tudo ao redor tenta te fragmentar. É a arte de ser senhor de si, e não refém do que sente. Então lembre-se, inteligência não é ausência de emoção, é maturidade emocional. É sentir tudo, mas decidir o que fazer com cada sentimento. Porque quem decide com a mente e age com o coração em equilíbrio, esse sim, alcança a sabedoria que o mundo inteiro busca. A inteligência é decisão, e toda decisão consciente é um ato de poder. O poder silencioso da mente disciplinada. Quando Napoleão Hill estudou por décadas os homens mais bem-sucedidos da história, ele descobriu algo em comum. Todos eles tinham uma mente disciplinada, intencional, silenciosa. E o silêncio da mente não é ausência de pensamento. É presença consciente. Você quer mudar sua vida? Aprenda a pensar por conta própria. Aprenda a se ouvir. Aprenda a pausar. A pausa é o portal da sabedoria. Porque quando você pausa, você vê o que o impulso não deixa ver. Você enxerga padrões. Enxerga repetições. Enxerga que talvez o problema não esteja no mundo, mas na forma como você o interpreta. A prisão das reações automáticas. Pense por um momento, quantas vezes você já reagiu a algo e depois se arrependeu? Uma palavra dita no calor da raiva. Uma decisão tomada no impulso. Uma oportunidade perdida por medo. Essas são as correntes invisíveis da mente reativa. Elas prendem você em ciclos repetidos, até o dia em que você decide acordar. E o despertar começa com uma simples pergunta: eu estou reagindo, ou estou escolhendo conscientemente o que fazer? Essa pergunta é como um raio de luz num quarto escuro. Ela não resolve tudo, mas revela o que estava escondido. E quando você começa a ver, você começa a mudar. Se essa pergunta está mexendo com você, compartilhe esse vídeo. Talvez alguém que você ama também precise acordar. A mente criadora. Tudo o que existe, casas, negócios, músicas, invenções, nasceu primeiro na mente de alguém. Antes de ser real, foi pensado com intenção. Mas o que acontece quando você não pensa com intenção? Outros pensarão por você. E você acabará vivendo o sonho de alguém, não o seu. Por isso, a mente reativa é perigosa. Ela é manipulável. Ela se deixa guiar por tendências, por opiniões, por medos coletivos. Ela segue o fluxo, mas nunca cria um novo caminho. Já a mente inteligente cria. Ela observa o caos e enxerga a oportunidade. Ela ouve o medo e responde com ação. Ela entende que o fracasso não é o fim, é apenas parte da lapidação. A pessoa inteligente não luta contra o mundo. Ela coopera com as leis invisíveis que regem o sucesso. E uma dessas leis é simples. Tudo que você mantém em mente, com fé e ação constante, acaba tomando forma. A riqueza interna. Você pode perder tudo: dinheiro, status, conforto. Mas se tiver uma mente disciplinada, você reconstrói tudo de novo. Porque a verdadeira riqueza não está fora, está na forma como você pensa, sente e reage. E é nessa diferença que o destino se separa. O reativo desiste. O inteligente recomeça. O reativo se afunda em desculpas. O inteligente se ergue com propósito. Afinal, não é o que acontece que define quem você é. É o que você faz com o que acontece. O despertar final. Então eu volto à pergunta do início: você está agindo com inteligência ou apenas reagindo? Pense bem. Cada palavra que você diz, cada escolha que faz, cada pensamento que repete,
Tudo isso está moldando seu futuro agora mesmo. A sua mente é uma ferramenta divina. Mas se você a usa sem consciência, ela se volta contra você. Ela cria medos, sabotagens, confusão. Mas quando você a domina, ela cria riqueza, paz e propósito. E essa é a diferença entre sobreviver e viver. Entre repetir e criar. Entre sonhar e realizar. Napoleão Hill dizia que o pensamento humano é a força mais poderosa da Terra. Mas essa força só serve a quem a usa com intenção. Quem não pensa com clareza, vive escravo das circunstâncias. Por isso, a partir de hoje, decida agir com inteligência. Respire antes de reagir. Observe antes de falar. Entenda antes de julgar. Crie antes de duvidar. Porque a inteligência não é um dom, é uma escolha diária. E lembre-se, o mundo não muda quando você reage. O mundo muda quando você decide agir com consciência.